Só um minuto, tá? Gente, eu passei uma atividade para vocês ontem, certo? Boa tarde, gente. Eu ia ler a mensagem aqui da Yasmin. Eu passei para vocês ontem uma atividade, né, no caderno para vocês copiarem. Vou aqui abrir o arquivo, certo? E passei uma questão extra, né, para a gente comentar, certo? Então a gente vai fazer a correção da atividade primeiro, certo? 5 questões e depois a gente vai para a parte de comentar, né, sobre esse tema extra. Aí, vocês podem ir fazendo essa correção agora, tá certo? Vão respondendo agora. São só 5 questõezinhas. Vocês podem responder agora. Bom, eu passei um texto, né, para vocês lerem. Não precisava copiar o texto, apenas as questões, certo? A questão 1 diz assim, né, em relação ao texto passado. Qual o tema abordado? Gente, qual o tema abordado no texto que eu passei para vocês, né? Que a gente leu em sala e que vocês poderiam ler novamente para responder as questões. No título, a gente já encontra, né, as respostas, né? Globalização, é bom ou ruim? Então, o tema abordado no texto era o quê? A globalização, né? É, foi o tema aí abordado nessa crônica argumentativa, a globalização. 2. O texto se baseou em qual fato ocorrido? O que foi que aconteceu, né? Para que se desse aí as ideias do texto. O texto se baseou em quê? Certo, a gente sabe que o texto fala da globalização, né? Aí ele se baseou em quê? Para falar sobre esse tema. E aí, gente, ele fala da globalização, né? Ok, mas se baseou em que fato para falar sobre isso? Né? Ele se baseia, gente, o texto se baseia no fato, né, de que os países pobres, né, muitas vezes não se beneficiam, né, da globalização. Ele conta aí sobre um fórum, né, social mundial, certo? E ele fala também que o quê? Que os países, né, que não são ricos, resolveram se reunir no mesmo dia em que acontecia o Fórum Social Mundial, né? Por quê? Porque a globalização, como diz aqui no texto, só tem sido boa para os países, né, de primeiro mundo, como Estados Unidos, por exemplo, né? Então, eles se basearam em qual fato? É no fato de que os países, né, mais pobres não têm se beneficiado muitas vezes com a globalização. Isso é um benefício dos países desenvolvidos, né? Os países de primeiro mundo. Aí vocês vão escrever isso, certo? O texto se baseia no fato de que os países pobres muitas vezes não, né, se beneficiam com essa globalização. Esse um benefício que está indo apenas para os países que já são ricos, né?
os países que já são desenvolvidos, os países de primeiro mundo, tá bom? Terceira questão. De acordo com o texto, qual é o significado da palavra globalização e quais são os seus benefícios? E aí, gente, bem no início do texto, vou colocar aqui para vocês lerem, né? Diz aí o que é a globalização, né? Olha aqui. Globalização é bom ou ruim? A palavra globalização quer dizer a união de todos os países do mundo em busca de uma coisa só, desenvolvimento. Então, é isso que vocês vão escrever, tá certo? O que é globalização? Né? É a união de todos os países em busca de uma coisa só, desenvolvimento. Podem copiar aí no primeiro parágrafo. Só que aí a pergunta não para por aí, né? Tem uma segunda pergunta: quais são os seus benefícios, né? Aí no primeiro parágrafo vocês ainda encontram respostas, né, para essa questão. É o quê? Muita produção de bens, muitos serviços para oferecer e ações voltadas para a geração de riquezas, né? Então, quais são aí, segundo o primeiro parágrafo do texto, os benefícios da globalização? Muito trabalho, muita produção de bens, muitos serviços para oferecer e é voltado para as riquezas, né? Que essas riquezas possam beneficiar a todos. Essas são os pontos positivos da globalização. Se acontecesse isso realmente, né, em todos os países, mas não acontece de fato. 4. Diferentemente das crônicas que vocês estão habituados a ler, que tem como objetivo contar uma história, qual é o objetivo da autora do texto, né? Normalmente as crônicas são textos que contam alguma história, muitas vezes história do dia a dia, uma história da infância, uma história, né? Contam histórias. Nessa crônica, né? Qual é a intenção da autora? Informar o que é globalização. Muito bem. O que mais, gente? Vocês vão colocar isso. Informar, né, sobre o que é a globalização. Tem mais coisas. Isso. Ela explica, né, o que é a globalização. Ela nos informa o que é a globalização. E cita também, gente, os fatos que nós vimos aí no texto de que nem todos os países são, de fato, beneficiados, né, com isso, certo? Então, o objetivo dela é informar, explicar, né, o que é a globalização e nos informar que, de fato, nem todos os países usufruem dessas regalias, vamos dizer assim. 5. Qual é a opinião da autora sobre o assunto tratado? Ela fala aí da globalização. Segundo, o que nós lemos, né? Qual é o posicionamento? Vocês acham que qual é o posicionamento da autora desse artigo? Né? Vocês acham que ela. Qual é o posicionamento dela acerca do assunto, da globalização? Né? Fica bem claro. Né? Aí vocês vão falar o que vocês acham do posicionamento dela. Ela se posiciona como? Né? Ela fala o quê? Ela defende que nem todos os países se beneficiam disso, porque ela cita até fatos, né, gente, de que países
enquanto os países ricos se reuniam, né? Outros países também se reuniam, países em desenvolvimento, para falar desses benefícios, certo? Que não, na verdade, não beneficiaria a todas as pessoas. Aí vamos aqui à questão extra, né? Para ser discutida em sala. Foi o que eu pedi para vocês fazerem. Pesquisarem diferenças entre o sistema de saúde do nosso país e de países desenvolvidos, certo? Poderia ser os Estados Unidos, poderiam ser outros países, tá certo? Aí vocês já vão vendo o que foi que vocês pesquisaram. Do Reino Unido, ótimo. Não precisamente deveria ser Estados Unidos, tá? Gente, vocês vão me dar só um minutinho, eu vou ao banheiro rapidinho, tá certo? Daqui a pouco eu volto, vão aí organizando as ideias de vocês, certo? Pronto, gente, voltei. Vamos lá. Nessa pesquisa que vocês fizeram, que diferenças vocês perceberam? Depois eu vou apresentar algumas coisas que eu trouxe para vocês também, certo? Tia, na do Reino Unido, que eu tinha pesquisado até no site, dizia assim que ele até tinha sido inspirado, o SUS foi inspirado nele, que é o National Health System, NHS. Ele é universal e gratuito, financiado por impostos. Ele foi fundado em 1948 e por todo o Reino Unido existe uma rede de hospitais e clínicas públicas onde todos os residentes podem ser atendidos gratuitamente. Alguns serviços são cobrados, como remédios, oftalmologia e odontologia. Para ter acesso ao sistema, é preciso fazer um cadastro nacional e uma consulta de rotina com o médico. Aí eu também tinha visto, vi ontem que tava bombando sobre esse assunto do SUS e tal. Eu vi dois vídeos, que eram a menina tinha feito um dueto com outra do TikTok, que a menina era lá dos Estados Unidos e ela mostrava as insulinas dela e quanto ela pagava por semana, né? Porque tem insulina que durava uma semana ou menos e durava R$ 150 uma insulina que durava 7 dias. E a menina que fez o dueto, ela é aqui do Brasil, né? Ela mostrou o tanto de insulina que ela tem, que é tudo paga pelo SUS. E o outro vídeo que eu vi também no TikTok foi de uma menina que trabalha na Disney, que ela falou sobre os acidentes, quando aconteceu alguma coisa na Disney. Ela falou que tem que perguntar quando acontece alguma coisa muito grave, quando tem que chamar a ambulância, pergunta para a pessoa 3 vezes se pode chamar a ambulância, porque a ambulância lá, só para chamar a ambulância é tipo, eu não lembro quanto era o dinheiro, mas era muito caro. Era mais de US$ 1.000. Então eu tinha que perguntar 3 vezes para a pessoa responder, mesmo tendo mesmo a pessoa tendo
dito sim, eles ainda perguntam. Então, para a gente ver a importância do nosso serviço público aqui do Brasil. Bem interessante, né? Sobre o Reino Unido, achei bem interessante. Realmente é bem parecido com, com o do Brasil, provavelmente, né? Com uma qualidade melhor, né? Porque, infelizmente, os nossos governantes, né? O dinheiro que deveria ser investido na educação, na saúde, segurança, né? Infelizmente, eles colocam no bolso deles, né? Então, provavelmente, é um país desenvolvido, como o Reino Unido, os serviços devem ser melhores. Mas por quê? Porque os governantes do nosso país, né, não se preocupam, de fato, com a população, se preocupam em ficar cada vez mais ricos, né? E os pobres, cada vez mais pobres, né? Corrupção, e é uma corrupção que se a gente for olhar, está por todo lado. Não tem eu ainda não vi, né? Não conheço alguém, deve ter, pode ter, né, gente? Mas o que a gente vê é que todos os políticos, né? Não vou usar a palavra todos, porque no meio deles pode sim ter algum honesto, mas é muito difícil, né? E tem corrupção por todo lado, né? Então, eu vou apresentar para vocês, né, algumas imagens comparando, né, serviços do Brasil com serviços de outro país. Só um minutinho, tá? Só abrir as imagens. Se mais alguém tiver feito a pesquisa, eu vou mostrar. A Stephanie disse aí, né, que olhou do Canadá, e lá eles têm um médico da família que eles pagam mensalmente, né? Realmente, verdade, Stephanie, nos filmes, né, a gente acha assim, é ficção, mas os filmes são baseados, né, no cotidiano das pessoas, e a gente vê isso, né, advogados, que as famílias têm advogados, as famílias têm um médico, né, que sempre atendem a elas. Aqui no Brasil existe isso? Existe como? Quando as pessoas são ricas, né? Por exemplo, se eu sou alguém que tem muito dinheiro, com certeza eu posso, né? Se eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar um médico particular para atender a minha família. Mas no caso dos milhares de brasileiros, gente, que não tem dinheiro, mal tem dinheiro para comer, né? Nós que somos pobres, como a gente viveria se nós tivéssemos que pagar um médico particular para tudo, né? Como é que seria? Né? Seria bem complicado isso. Se mais alguém tiver feito alguma pesquisa, pode ir aí digitando, tá? Ou falar no microfone que eu vou apresentar aqui algumas imagens a vocês. Vou apresentar agora, tá certo? A tela para vocês observarem aí essa diferença.
Olha aí, gente, a tabela, certo? Aqui são alguns custos, né, de tratamentos médicos e algumas doenças, né? Tratamento. Nessa coluna cinza, vocês podem ver qual é a doença, né? Na coluna vermelha, vocês vão ver aí os custos nos Estados Unidos da América e no Brasil pelo SUS. Aí, assim, alguém pode pensar, mas no Brasil também, né? As pessoas também pagam. Os ricos, eu quero que isso que vocês entendam, né? Sei que muita gente já entende isso, mas vocês têm que entender que sim, os ricos também pagam, mas são os ricos. O pobre, né? Ele vai pelo SUS. Por exemplo, o Covid nos Estados Unidos, de 30 mil a 73 mil dólares, né? O total do tratamento. Enquanto pelo SUS, né, é de graça. Diabetes, 16.750 dólares por ano. Uma pessoa diabética no Brasil que usa o SUS é de graça. Tratamento do HIV, nos Estados Unidos, de 14 mil a 73 mil dólares por ano. Pelo SUS no Brasil, é de graça. Agora vamos aqui a outra, bem aqui, gente, no Brasil, atendimento de fraturas. Ambulância, a gente, quem aqui, né, já precisou de uma ambulância e pagou pela ambulância, gente? Alguém já Eu já pagou? precisei. Já precisei, mas foi de graça, sim, que eu fui pra Fortaleza de ambulância, mas não paguei nada. Foi tudo pelo SUS, graças a Deus. Por causa de um negócio aí que eu tive. Aí todo sábado eu tinha que tomar vacina, só que eu não paguei nada. Foi tudo bancado pelo SUS. Graças a Deus, que eu nem ia ter dinheiro pra pagar, porque provavelmente devia ser muito caro um tratamento. Exatamente, né? Então, lá nos Estados Unidos, vai de 224 a 2.204 dólares. Raio-X, né? Aqui é de graça. Lá, 260 a 460 dólares. Tomografia, 270, chega a 4.800 dólares. Ressonância, vocês estão aí observando, né? É sessão de fisioterapia. Uma sessão de fisioterapia pode variar de 50 a 350 dólares. Osso quebrado, 2.500 dólares, né? Se não for cirúrgico. Então, gente, pelo SUS é nada. Quem já precisou de um raio-x, né? É de graça. Ah, tia, então você está dizendo que a nossa saúde é perfeita? Não, gente, não sou louca de dizer isso, né? Porque a gente sabe que tudo no nosso país é precário, né? Mas já pensou, um raio-x, você precisa de um raio-x, você tem que pagar, né, de 50 a 200 e poucos dólares, né? 50 dólares chega a ser R$ 300, né? Já pensou você pagar R$ 300 por um raio-x, né? Realmente é precário. Mas nós que somos, não temos uma condição financeira muito boa, né? Iríamos sofrer muito mais se não tivesse de jeito nenhum. Deixa eu apresentar aqui outras informações. Agora vamos para os transplantes de órgãos, gente. Olha aqui os transplantes de órgãos. Coração, 1.664.800 dólares. Pulmões, vocês conseguem ver, né? 1.295.900 dólares de intestino, medula óssea, fígado, rins, pâncreas, né? Óbvio, se a pessoa tem dinheiro, mesmo no Brasil, a pessoa vai. Por exemplo, se você precisa de um transplante, né? No Brasil, você tem dinheiro, você vai pagar por ele. Mas se você não tem dinheiro, você tem ainda uma esperança. Tem fila de espera? Tem fila de espera, né? Mas a pessoa tem ainda uma esperança, certo? Então, tudo isso, gente,
né? Tem a ver também com o texto que nós lemos. A diferença aí do país rico, né, para o país que não é desenvolvido, né? Uma coisa aqui, ó, bem interessante, né? Essa aqui, gente, dos transplantes de órgão, né? A gente não tem muito como comparar, porque realmente transplante de órgãos é muito caro, se você for fazer particular, até mesmo aqui no Brasil. Mas para a pessoa que é pobre, ela nem sonha, né, gente, em pagar R$ 1 milhão por um transplante. Ela tem a fila do SUS. Vai ter que esperar muito? Vai ter que esperar muito, mas tem uma esperança. Agora, esse aqui foi o que eu achei mais interessante, certo? Que eu já mostrei a vocês, o da ambulância. Agora, o da UTI, gente. Quantas e quantas pessoas não passam vários dias na UTI, né? Eu já tive amigos que foram para a UTI lá nos Estados Unidos. Para você ter direito a uma UTI, são 12 mil a 42 mil dólares. Você tem que pagar, certo? Pobre ou rico, você tem que pagar. Já pensou? Você tem que pagar R$ 12 mil por uma UTI, né? Muito caro, gente. Uma diária no hospital, R$ 5 mil. E aí? Quem é que já precisou de hospital público, né? Para ficar internado? Quem já foi internado? Né? Já pensou você ficar internado e cada dia que você ficar internado, você paga R$ 5 mil. E aí? Né? Bem interessante essa comparação. Um parto lá, R$ 10 mil, né? É, quimio ou radioterapia, R$ 15 mil. Diabetes, 9 mil. Ataque cardíaco, 20 mil. Fratura óssea, 14 mil. Pneumonia, tratamento para pneumonia, que aqui no Brasil nós temos de graça, lá custa R$ 9 mil. Perceberam, gente, a diferença? Não é que no Brasil ninguém pague, entenderam? Paga quando se é rico, mas quando se é pobre, o que nos salva, né, é o Sistema Único de Saúde. A gente tem uma opção, né, de ter esses direitos, que são nossos direitos, porque nós pagamos impostos e é o direito de todo cidadão. Mas lá, que é um país desenvolvido, maravilhoso, né, mas eles não têm essa opção. Rico ou pobre não tem essa opção. Então, é bem interessante a gente fazer essa comparação, né? Como no texto que eu trouxe para vocês sobre a globalização, que a autora faz aí a comparação, né, dos países pobres e dos países ricos, que os países pobres, né, de fato, que estão em desenvolvimento, não se beneficiam da globalização como os países ricos, né? Então, essa parte da saúde é do mesmo jeito, né? Tem uma desigualdade, mas, como a Stephanie colocou aí no chat, nós temos uma opção, né? A gente tem pelo menos uma esperança. Não é tão bom, não é muito bom, mas nós temos essa opção. E se nós não tivéssemos opção nenhuma, né? Seria muito pior. Meus amores, eu desejo a vocês, tá certo? Um bom fim de semana, um bom feriado. Não deixem para levar os livros de vocês, tá certo? No último dia, gente, na próxima semana, tá certo? Quanto antes vocês forem, melhor será, né, para vocês, tá certo? Então, desejo a vocês um bom fim de semana, um bom feriado. Cuidem-se, fiquem com Deus. Até próxima semana, certo? Tchau, tchau. Beijos. Obrigada, Isabelle. E até mais.